Uma introdução para quem não fez o curso. Então, esta palestra vai ter duas partes. Primeiro, uma rápida introdução, a visão global da teologia do corpo, e depois vou aprofundar o fato do porquê a teologia do corpo, que já é entender melhor a mente e o coração de João Paulo II. E depois eu vou ler as perguntas e responder. Só se houver tempo, fazemos mais. Mas podem fazer perguntas e entregar a Romy ou quem for, para que depois me mandem do mesmo jeito, eu vejo e respondo. Tá bom? Ótimo, então. Começamos com algo que parece fácil. Não tenho já muitos que disseram: ah, que beleza, estudo tanto na teologia do corpo. Vou comprar o livro é um tijolo. Começa a primeira catequese e já não se lê mais. Então, o grande obstáculo do conhecimento da teologia do corpo é pensar que a gente sabe o que é, porque é algo complexo e muito rico. Então, principalmente, todo mundo sabe que é sobre sexualidade humana. E talvez no Brasil o monopólio está nos movimentos e comunidades de vida, que usa muito para retiros espirituais. Então, tira na parte espiritual. Às vezes é só um conjunto de boas frases, mas não vai ter o núcleo, o centro do que significa. Porque, aqui vou usar a palavra filosófica, ok? Eu me considero estudante do Papa, então ele gosta muito de filosofia, eu também, embora também faço teologia. Portanto, vou usar antropologia, que não significa procurar esqueletos, etc. Significa a filosofia da pessoa humana. Entender quem é o ser humano e a pessoa humana. Então, isso é o que significa antropologia. Então, vamos ver aqui que todo mundo sabe que é amor no matrimônio, né? Amor esponsal. Mas, se não se tem uma antropologia, se não se entende a visão filosófica e teológica do Papa, não vai se entender bem como explica amor esponsal. Okay? Que não quer dizer só matrimonial. Já olharam como... que é isso, né? Vou pular isto porque vou falar depois. Onde se encontra a teologia do corpo? Teologia do corpo é um termo que se usa, que é mais amplo do que estudar a sexualidade humana. Porque se o Papa fizesse um livro sobre a morte, seria a teologia do corpo também. Ok? Então, a teologia do corpo, por isso, antes de chamá-lo assim, é melhor saber que ele já tinha dado nome a essas catequeses. A teologia do corpo se encontra nas catequeses dadas pelo Papa João Paulo II, do 5/9/79, de setembro de 79 a novembro de 84. Coitadas pessoas nas audiências, né? Não entendiam nada. Mas ele fez porque tinha, senão não iria poder publicar o que ele já queria publicar antes de ser feito Papa. Para ele é muito importante como uma conclusão. Para entender bem, primeiro, é entender que ele chama as catequeses de o amor humano no plano divino. O amor humano no plano divino. Então, se só fosse o amor humano, todos, eu sei disso. Não, mas é o amor humano no plano divino. Então, a gente tem que saber qual é o plano divino. Aí no seminário sempre temos um problema. Eu estou no seminário em Itapecerica da Serra, em São Paulo. É um prédio grande. E sempre temos problemas de manutenção. Por quê? Porque se perderam os planos originais. Então você quer fazer uma reestruturação, uma renovação, e você tem que perguntar a pessoas que estiveram antes, etc. Mas não se tem os planos originais. Isso dificulta. Então, de algum modo, quando Adão e Eva pecaram, quando o pecado entrou no mundo,
se perderam, por assim dizer, os planos originais. E na discussão com os fariseus, eles estão acostumados a já pensar diverso de Deus. E por isso Jesus diz, temos que voltar para o início. Mais precisamente, trata da redenção do corpo e a sacramentalidade do matrimônio. Tem duas partes. Uma parte se divide em três, com as palavras de Cristo. Voltar para o início. Quando o homem olha para uma mulher e a deseja, no seu coração já pecou, segundo a palavra de Cristo. E no céu não se casam, nem se tomam em casamento. Já veremos isso. E a segunda parte é sacramentalidade, é dizer, entender melhor a força que Deus nos dá, que dá a quem é casado para viver essa realidade. O que é a teologia do corpo? Como vê, ele já tinha escritos anteriores, mas não conseguia publicar. Então, já no ano 57, está falando de uma antropologia teológica, uma visão do homem desde Deus, para explicar o ser humano conforme três estados: inocência, pecado e redenção. Só que não é assim na teologia do corpo. Já veremos. Também é uma síntese teológica especial para a interpretação. Assim, o estado da natureza criada, caída e remida requer uma síntese teológica especial. Uma teologia do corpo. Já está falando de teologia do corpo em 1974. Como intérprete de uma particular comunhão personal, me dizer comunhão de pessoas. Isto é um elemento fundamental, que Deus quer que se crie comunhão de pessoas, que haja mais pessoas, porque a festa vai ser grande no céu, mas tem quem não chega. E é dramático para Deus. É um momento particular da antropologia teológica, porque trata principalmente a sexualidade, o matrimônio e a família. Já é início das catequeses 79. Já vimos isto. Pulamos isto também. Vamos ver que essa primeira parte se articula em três: ser humano originário, ser humano histórico e ser humano glorificado. Então, quais somos nós? O ser humano histórico. E dentro do histórico tem pecado e redenção. Entendem? Então, esse é o grande problema. E eu escuto pessoas que não valorizam a confissão. Eu digo, vai ser difícil chegar. Não se pode entrar com um monte de peso de pecado no céu. Porque é rir de Jesus, rir na sua cara, que ele não fez nada na cruz. Quanto mais estamos do lado da redenção que do pecado, vamos ter que a redenção do corpo, que acontece só no céu, final dos tempos. Entendem isso? Se eu quero ter a redenção do corpo, que significa total satisfação, total felicidade, total alegria no céu, plenitude total do meu ser, tenho que ser redimido por Cristo. O pecado é um obstáculo a isso. Jesus sabe que os pecados somos falhos. Mas quando se decide pecar e viver no pecado, nem tem quem te salve. Então, isso é como nós nos encontramos entre pecado e redenção. Mas temos que ver que o ser humano teve um período originário onde não houve pecado. Então, para viver melhor o matrimônio, é importante de ver como se vivia quando não se vivia no pecado. Isso é o período do ser humano originário. Então, esse período de redenção do corpo forte é ser humano glorificado no céu. Pulamos aqui. Vocês sabem que tem duas narrações
da criação do ser humano no livro do Gênesis. Isto é um aspecto essencial de por que é atual e fortíssimo a teologia do corpo de João Paulo II. Porque ele é um dos únicos, se não o único, que consegue harmonizar objetividade e subjetividade. Quando você só tem objetividade, tem objetivismo. Você pecou, vai para o inferno. E não tem nada de espaço para mim e de mim. Se cai no objetivismo. Se eu sou subjetivista, sou o sujeito, então eu posso fazer o que quiser e ninguém vai me julgar. Nem sequer Jesus. Vai estar ruim quando veja ele vir a nos julgar. Então, a primeira narrativa é uma definição objetiva do ser humano. Vê o ser humano como vivendo entre outros corpos e com a capacidade de dominar a criação. Portanto, inteligente e livre. Impossibilidade absoluta de reduzir o homem ao mundo. Hoje se trata o cachorro, eu tenho uma irmã que trata o cachorro como filha, porque não tem filhos, né? A gente projeta o humano nos cachorros, nos animais, mas o animal não é ser humano. O ser humano tem mais ser que um cachorro. Isso eu vou falar depois. E que pode fazer o homem existir, procriar e ser livre. No homem se move no campo do bem, do valor. A segunda narrativa, que é muito mais subjetiva, dá uma definição subjetiva. O ser humano, na sua subjetividade, tem que coisa? Autocompreensão e consciência humana. O primeiro que acontece com Adão, ele diz: se eu não cuido, vou cair. Entende que ele é corpóreo antes de saber que é sexuado. E vai comparando-se com os outros corpos, a montanha, o rio, as pedras, os animais, as plantas. E por mais que ele quer falar, então, não responde. Se aproxima a planta: ei, como você está? O cachorro talvez faz um barulho, mas não é falar. Então, a primeira consciência psicológica é subjetividade, não objetividade, no sentido forte da palavra. Tem os dois aspectos. Contém no núcleo quase todos os elementos da análise do homem aos quais é sensível a antropologia filosófica contemporânea. É engraçado que um texto tão primitivo abra horizontes de reflexão psicológica contemporânea. Certa continuidade essencial entre dois estados diversos ou duas dimensões do ser humano. Inocência que passa ao pecado. Então, para entender profundamente tudo o resto que vem, o Papa usa 3 conceitos, mas são metafóricos e vêm diretamente do Gênesis. Então, se a gente não sabe traduzir em termos mais psicológicos, subjetivos, não vai tirar toda a riqueza. Okay? Então, solidão significa que ele não é o mundo, não é o cachorro, então o que ele é? Ele tem que descobrir quem ele é. Isso significa subjetividade, porque ninguém aqui, eu posso dizer mulher, homem, 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 mulher, 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 mas não posso dizer que Pedro é Francisca. Entendem? Então, é impossível ser outra pessoa. Isso é o essencial da subjetividade, que não é subjetivismo. Unidade. Uma vez que Adão tem consciência de não ser como os outros seres e animais, Deus faz um auxiliar, né? Isso é só metafórico, porque significa que talvez já existiam os dois, só que neste momento tem consciência de serem diversificados. Okay?
Por quê? Que diz Adão quando vê Eva por primeira vez? Esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Não diz, esta tem curvas que nunca vi. Este é mais forte que eu. Não, primeira coisa, é igual a mim. Porque já estava cansado de não encontrar quem era igual a ele. Então, depois da consciência de não ser outra coisa, chega a consciência de serem complementares. Masculino precisa de feminino e vice-versa. E é assim no plano de Deus. Se diz, Deus fez Adão e Eva, não Adão e Estevão, tá? Mas deixemos isso para depois. Unidade, outro conceito importante. Unidade, os dois serão uma só carne. É óbvio que isso significa que essa complementariedade é o que permite a unidade. A complementaridade. Onde não tem complementariedade, não pode ter unidade, por mais que se diga o contrário. Então, aqui, o homem e a mulher, tendo o outro sexo, pode, a pessoa do outro sexo, porque hoje tem que precisar tudo, né? Pode ter unidade. E, finalmente, nudez, algo que aconteceu, porque tudo isto é visto desde a fase originária, quando não tinha pecado. Então, nudez, lembra que diz, estavam nus, mas não se preocupavam. Por quê? Porque a gente não via a possibilidade de manipular, de usar, de abusar. Só via que essa pessoa não era só corpo, mas alma e espírito. Via tudo o que a pessoa era. Isso se tem perdido com o pecado. Então, no matrimônio em que se busca o prazer por cima do amor, se está destruindo a possibilidade de entender a beleza do outro. Claro, depois do pecado já se diz, comeram da árvore e viram que eram nus e fizeram roupa com folhas de figueira, porque tinham vergonha que não existia antes. Bem, deixo aí essa introdução. Lembrem essas três coisas. Primeiro, homem originário, ser humano originário. Ser humano histórico, onde se dá pecado e redenção, e ser humano glorificado. Agora vem o tema de por que João Paulo II escreveu e quais são os elementos essenciais para aprofundar. Por que a teologia do corpo? A teologia do corpo reúne as principais preocupações filosóficas e teológicas de Caro Wojtyła João Paulo II, que pode ordenar-se em três fases. Um começo. Qual é esse começo? Ele, estudando João da Cruz, já encontrou um tipo de personalismo, é dizer, preocupação pelo sujeito, pela pessoa como sujeito, não como objeto, porque Deus poderia nos tratar como objetos, mas Deus não nos trata como objetos, nos trata como sujeitos. Então, como é possível que nós nos tratemos entre nós como um sendo sujeito e outro objeto? A coisificação, a reificação é contrária à natureza humana. Ele aprendeu porque ele tentou de descrever a experiência dos místicos, como é que eles entravam em contato com Deus que não podemos ver. Então ele virou psicólogo da experiência religiosa, que é essencial para uma tendência da filosofia que se chama fenomenologia, que ele também estudou. Então, se trata da subjetividade pessoal, e tem o que se chama um triângulo sanjuanista, dizer de São João da Cruz. Mas veja que tem uma continuidade nos seus pensamentos. Desde o 48, 72, anos 60, 70,
e para frente. Então, começo os seus estudos de João da Cruz que ajudaram ele a entender a subjetividade existencial. O desafio, porque outros estudam isso também, sentido da subjetividade pessoal dos filósofos modernos, Descartes, Kant e Schiller. E nenhum deles conseguiu satisfazer o Papa, o caro Wojtyła, para explicar o ser humano. Por quê? Porque Descartes reduz ele a duas realidades, corpo por um lado, pessoa por outro, como se pessoa só fosse espírito. Imagine que, mulheres, não, teu marido diz, chega tarde, você diz, onde você estava? E ele diz, estava com a tua amiga. Como? E ele diz, sim, mas só foi o meu corpo. Só foi meu corpo, não fui eu. Vai acreditar a esposa. Sim, sim. De que as coisas evidentes em si são a base da filosofia, que não parte do que é evidente per si vai falhar na filosofia. Kant e Schiller vão levando a um tipo de poder sobre a natureza que é vista como aquilo que se tem que dominar. Mas a natureza humana não é isso. Não é algo que tem que ser dominado. Por quê? Porque a natureza humana também é espírito. E espírito é exatamente o que justifica que a gente seja sujeito. Porque espiritualidade significa, filosoficamente, capacidade de tornar sobre si e se projetar, se determinar. A liberdade é só fruto de ser espírito. Se não fôssemos espíritos, não teríamos liberdade. Não poderíamos trabalhar-nos. Todas essas palavras, autocompreensão, autoconhecimento, autodeterminação, autopossessão, são possíveis só porque eu sou também espírito. Então, a filosofia moderna cria um problema para Karol Wojtyła porque ele quer fazer um estudo da pessoa humana que corresponda com o que é um ser humano. Entendem? Se eu te digo que é normal para uma pessoa só ter um braço e não ter pés, nem pernas, nem um outro braço, vocês vão dizer que é verdade? Não, porque é uma exceção, por algo que errou. Ninguém duvida que o evidente é que um ser humano completo tem tudo. É normal, segue a norma. Hoje se está fazendo o que se chama psicologia atomista. E se está usando como terapia exatamente este conceito de sermos normais. É dizer, realizar-nos conforme a norma. É dizer, conforme aquilo que eu sou de verdade. Eu sou um preguiçoso por natureza? Não, por temperamento sim, mas temperamento não é a total natureza. Tem liberdade para trabalhar o temperamento, que significa caráter, ter caráter. Então, a resposta que ele dá. O que quer fazer Karol Wojtyła João Paulo II com tudo isto é uma defesa do corpo. A bondade da natureza, significado de dom. Por quê? Porque o corpo humano nunca é sem o espírito. Quando morre uma pessoa, você trata como quando estava vivo? Levanta, o que faz aí? Infelizmente, criança, às vezes, porque não sabe o que aconteceu, é tristíssimo, é dramático, não? Mas um adulto sabe que essa pessoa já não é a mesma, porque falta algo no seu ser. Falta o espírito. Você não diz, vamos comer algo agora. Vão rir de você. Não é a mesma realidade. Todo corpo vivo já tem espírito. É ridículo dividir. Mas a ciência, a mentalidade moderna segue Descartes. Como se a nossa liberdade uma coisa, a nossa natureza material outra, que podemos fazer o que quisermos com ela.
O mais alto significado do corpo se encontra no mistério esponsal. Mas isto é para mim também que não caso. Porque digo imediatamente, a sexualidade não se vive só ao nível biológico-fisiológico. Vocês sabem disso. Se diz quem se masturba para deixar esperma, nunca chega a uma comoção tão forte como quando está como uma pessoa. Porque não é a mesma coisa. Por quê? Porque não se ativa só o corpo, se ativa a alma dessa pessoa, a sintonia. Vocês sabem quando olham para uma pessoa, nem conheceram nunca, mas já parecem amigos. É uma sintonia tal que vocês não podem explicar. Por quê? Porque você não está vendo só o corpo, está vendo a personalidade, a sua subjetividade, que é sim, corpo, alma e espírito. Quando nós vemos uma pessoa que adora se projetar, não tem medo, encara as dificuldades, você diz, tomar a fosse como ele. Por quê? Porque está vivendo harmonicamente corpo, alma e espírito. Então, o mais alto significado do corpo se encontra no mistério esponsal. A resposta a Descartes é: não pode se reduzir o corpo a simples matéria. E a fonte mais rica do conhecimento do corpo é o verbo feito carne. Deus quis se fazer ser humano. Eu ensino teologia, não? E cristologia, e como Cristo nos salva com seus mistérios. E muitas vezes lendo teólogos, mas sobretudo os primeiros, ficou com a boca aberta de como fala, não? Da capacidade de Deus de se entregar. Não tem por que sofrer, não tem por que experimentar a fraqueza, a contingência do ser humano, e ele faz por quê? Por amor, que é a ação que mais nos realiza. Então, quando eu amo as pessoas, os fiéis da minha paróquia, eu estou criando comunhão. Eu estou vivendo esponsalmente porque espiritualmente meu esposo é Cristo e eu faço isso por ele. Juntos damos à luz pessoas espirituais, por assim dizer. Não que não existissem antes, mas que vivem espiritualmente, entendem? Vivem espiritualmente. Por isso se fala na vida de uma consagrada ou de um padre que se pode praticar paternidade espiritual e maternidade espiritual. Quem de vocês não se sente filho espiritual de algum padre ou de alguma consagrada? Que às vezes pensamos, coitados, não? Quem vive na sociedade sem religião, sem espírito, olha para um padre e diz, coitado, Deus, e é bonitão, mas estragou a vida. Cara, eu às vezes não posso dormir, por quê? Porque alguém me está mandando WhatsApp que precisa de algo. E eu estaria mal se eu não respondesse, entende? Claro, também tem que controlar e informar. Mas tem coisas realmente difíceis que a gente, se não fizer. Eu tive uma pessoa que tinha sido consagrada, que foi violentada por um padre, sofreu outras 1000 coisas, e como foi assaltada, tudo veio de novo. E foi para os binários do trem para se matar, mas mais forte que ela não queria, mas era mais forte do que ela. E eu cada 15 minutos ligava, não, vamos rezar tal coisa, vamos colocar tudo em contexto. Finalmente voltou a casa, eu imaginei. Imagine Deus, como é que nos ama tanto. Depois tem toda uma hermenêutica do dom, é dizer, quando se fala da pessoa e do significado esponsal do corpo, significa que é quando uma pessoa é capaz de viver tão livremente que se doa a outra pessoa. Se doa, mas de modo desinteressado. Porque tem 3 níveis do amor humano, né? Tem 3 níveis do amor humano. Primeiro, amor humano que leva ao matrimônio, né? Primeiro se chama a faísca, eu chamo, não a faísca, que é a atração.
Eu conheci uma mulher que só por cheirar o cara já sabia que ia casar com ele. Comecei a rir, né? Mas depois se casou com ele. E eles também. Mas não casaram só porque ele cheirava bem, entendeu? Por quê? Porque esse nível não é para casar. Porque você reduz toda a pessoa ao que é atrativo nela. Tá? Então, é tão carinhoso, sim, mas todo o resto que ele faz durante o dia, porque talvez é carinhoso com tuas amigas e você não sabe. Então, não basta aquilo que te atrai, tem que ir ao seguinte nível, que é o que se usa mais para o matrimônio, que é a reciprocidade. Eu amo essa pessoa, porque é um valor em si. Eu amo toda pessoa com tudo o que tem. Sei que tem falhas, mas eu amo ele e ele me ama do mesmo jeito. E isso é necessário para casar, tá? Dizem uma piada espanhola, não, que o cara casou com uma porque cantava bonito. Primeira vez que vão no passeio de carro de 4 horas e começou a olhar para ela e ver que não era tão bonito quanto o seu canto. E começou a desesperar, pegou ela pelo pescoço e falou: canta, canta, porque era a única razão pela qual se tinha casado, é dizer atração, tá? Então, tem que distinguir entre ordem da natureza e ordem biológico. É um pouco complicado, só deixo aí no horizonte, porque senão teríamos que dedicar outra aula a isso. Então, qual é a finalidade principal da teologia do corpo? É defender o sentido esponsal do corpo contra a alienação entre pessoa e corpo. Não posso tratar a pessoa só como um corpo. O corpo humano vivo é sempre pessoa. Não posso usar, não posso tratar mal. Isso se dá na visão de Descartes. Então, o que faz? De novo, o que quer fazer João Paulo II é uma antropologia adequada, é dizer, explicar como é o ser humano de um jeito que o ser humano lendo diga, é verdade. Ele não usa raciocínios complicados. Ele é fenomenólogo, então vai descrevendo a experiência da vida. E conclui de um jeito que você mesmo conclui e diz, é verdade, é assim como o cara conseguiu explicar de um jeito que eu digo, sim, é assim. Não é fácil, obviamente. Quando vemos como devemos ser, nos assusta. E preferimos não trabalhar, mas não por isso deixamos de saber que é assim. Uma coisa é que você não queira trabalhar. E outra coisa é dizer que não é assim, quando tu propriamente falou que é assim. Então, o aspecto mais teológico é o significado esponsal do corpo. Por quê? Porque cria comunhão. Deus é comunhão? Todos? Hã? Obrigado. Claro que é Pai, Filho e Espírito Santo. Eu uma vez refletindo e tentando de explicar, porque também dou a aula de trindade, imagine você tentar de explicar como se dá a trindade, né? Então, o Pai ama o Filho e entre eles surge outra realidade que é esse mesmo amor que é o Espírito Santo. Então, também nesse triângulo sanjuanista que vamos ver em breve, vamos entender que Deus Pai, Filho e Espírito Santo são comunhão, são uma família, e Ele quer que nós estejamos na sua família. De novo, porque não merecemos? Para quê? O aspecto filosófico é distinguir entre pessoa e natureza. Todo ser humano é um ser humano, mas a pessoa é particular. De novo, posso dizer homem, mulher, homem, mulher. Não posso dizer João e Francisca. E nunca vou poder dizer.
Tenho uma carta às famílias porque é bom com João Paulo II ver como esta doutrina ressoa em outros escritos. Por exemplo, uma maravilha de carta que se chama Carta às Famílias. Se nunca leram, faço sugestão. Vou citar, porque é como uma miniatura do programa de Teologia do Corpo, Superar o Dualismo Corpo-Espírito, que surgiu do colocar a natureza na posição de objeto para o poder. Ele diz o seguinte nessa carta, no número 19. A maravilhosa síntese paulina a propósito do grande mistério apresenta-se como o compêndio, a suma, em determinado sentido, do ensinamento sobre Deus e o homem que Cristo levou à perfeição. Infelizmente, com o desenvolvimento do racionalismo moderno, Descartes, Kant, Hegel, etc., o pensamento ocidental foi se afastando pouco a pouco de tal ensinamento. O filósofo que formulou o princípio cogito ergo sum, penso, logo existo, é dizer, eu sou um sujeito, meu corpo não faz nada, acabou por imprimir a concepção moderna do homem, o caráter dualista que a caracteriza. É típico do racionalismo contrapor radicalmente no homem o espírito ao corpo e o corpo ao espírito. O homem, pelo contrário, é pessoa na unidade do corpo e do espírito. O corpo nunca pode ser reduzido a pura matéria. É um corpo espiritualizado, assim como o espírito está tão profundamente unido ao corpo que se pode qualificar como um espírito corporizado. A fonte mais importante para o conhecimento do corpo é o verbo feito carne. Cristo revela o homem ao próprio homem. É a maravilha de Cristo. Cristo é o ser humano mais perfeito. Se nós queremos ser seres humanos em plenitude, por que não olhar quem é perfeito? Na humanidade. Esta afirmação do Concílio Vaticano II, de certo modo, é a resposta longamente esperada, dada pela Igreja ao racionalismo moderno. Então, voltando a São João da Cruz, e uma frase de um documento do Vaticano II, que é essencial na teologia do corpo. É essencial, repete 1000 vezes. A teologia do corpo de João Paulo II é a expressão da sua teologia do dom. Por isso é de suma importância o texto de Gaudium et Spes 24:3. Diz o seguinte: mais ainda, quando o Senhor Jesus pede ao Pai que todos sejam um, como nós somos um, sugere abrindo perspectivas inacessíveis à razão humana, que dá uma certa analogia entre a união das pessoas divinas entre si e a união dos filhos de Deus na verdade e na caridade. Esta semelhança torna manifesto que o homem, única criatura sobre a terra, a ser querido por Deus por si mesma. O cachorro não é querido por Deus por si mesmo, é querido para ajudar o homem. Quem não tem problemas, por exemplo, de ansiedade e tem um cachorro que ajuda, mas não é um fim esse cachorro, é um meio para a pessoa enriquecer-se. Então, desculpe que me emociona, né? Então, essa semelhança torna manifesto que o homem, única criatura sobre a terra a ser querida por Deus por si mesma, não se pode encontrar plenamente a não ser no sincero dom de si mesmo. Isso é o significado mais profundo de significado esponsal do corpo. A capacidade de ser um sincero dom de si mesmo a outras pessoas. A outra pessoa no matrimônio, a outras pessoas na família, a outras pessoas na sociedade, a outras pessoas na igreja. Tá, acho que se entendeu, né? Então, deixamos isto, não é tão importante. Isso, vamos direto ao triângulo. Então,
Primeiro é o fato que amar é doar-se, então vai nas duas direções, porque Deus pode se doar e o ser humano também pode imitar Deus. A Trindade é um modelo exemplar do amor e dom. Quem não contempla a Trindade não aprende o amor e como ser dom. E ele ajuda os seres humanos a ter um amor esponsal com a bênção do matrimônio na igreja. O amor esponsal do homem e a mulher é o caso paradigmático do dom total de si na nossa experiência. Por isso ele estuda o amor matrimonial, porque para ele é o paradigma na terra de amor que cria comunhão. Sim? Porque se eu quero mais pessoas e não se casa ninguém, é terrível esta mentalidade anticonceptiva de não ter filhos. Em Coreia, 100 avós, dentro de 10 anos, só vão ter 4 netos. 100 avós, só 4 netos. Não cada um 4, senão 4 entre esses 6. 100. É terrível. China também mentiu sobre a população, começa a dizer que não eram tantos quanto. Às vezes não pensamos nas consequências. Para entender a teologia do corpo, tem que ter 3 parâmetros. Primeiro, que tudo o que está fazendo João Paulo II é apresentar uma visão integral que já fez Paulo VI na Humanae Vitae, a encíclica sobre o controle da natalidade. Porque ele também não só fala do controle da natalidade, dá uma antropologia, diz como é ser humano. À luz disso, eu digo que... Então, vejam, o Humanae Vitae é bem breve. É um livrinho assim, não? As catequeses são assim. Desenvolveu bastante. Por quê? Porque ele faz uma elaboração mais completa dos aspectos bíblicos e personalísticos da doutrina da Humanae Vitae. Okay? É como se ele, lendo a Humanae Vitae, falou, eu que sou filósofo, vou aprofundar ainda mais qual é a visão certa, adequada, que coincide com o homem mesmo, que ele possa dizer, é verdade, eu sou esse ou essa. Depois, quem quiser, porque já falei que teologia do corpo se pode entender de 1000 maneiras. Você pode fazer, como é mais comum, retiros sobre o amor conjugal. Mas teologia do corpo nas catequeses não é só isso. Pode falar de um desses conceitos, mas a teologia do corpo não é só isso. Então a gente tem que saber qual é a linha filosófica do Papa. Porque ele, em algumas frases, ao menos 10, usa 2 conceitos principais da sua filosofia da pessoa: autoconsciência e autodeterminação. Só que não é subjetivismo, ele já superou o subjetivismo, porque quando vemos autodeterminação, posso pensar que eu vou me determinar como eu quiser. Não, é como eu sou, não como eu me penso, não como eu me percebo. Esse é o problema da ideologia do gênero. Vocês vejam a ideologia do gênero. Quem vai negar que eu sou homem? É evidente de per si. Quando uma mulher te diz que é homem, como você vai saber? Você vai ter que perguntar quais são teus pronomes. Por quê? Porque não é evidente de per si. A filosofia forte começa com o que é evidente. E o mais evidente é como a pessoa é, não como a pessoa se percebe, mas como ele salvou, objetivo e subjetivo. O padre tem que se preocupar dessa pessoa, porque está sofrendo. Talvez está enganada que pensa que pode, e não se tem todos esses dados. E quantas pessoas querem reverter o processo de trans? E todas as consequências negativas, às vezes na criança, que nem deixam chegar à liberdade para decidir. Por quê? Porque não se entende os conceitos essenciais
da teologia do corpo. Por isso é atual, porque ninguém tem aprofundado suficientemente. Parece velho, os anos 80, mas não se tem aprofundado a todos os níveis. Por isso é importante. Autodeterminação é liberdade. Eu não posso ser livre de mim mesmo. Não? Imagine que você vai... seu filho vê um filme de um super-herói. E o herói voa, né? E ele já foi para a sacada. E já subiu a grade para se jogar. Que você vai dizer, vai, que você pode. Não, você não é ave, não é pássaro. E não estou dizendo nada ruim, estou dizendo que você não é. Do mesmo jeito que posso dizer o que você é. O ser é importante. Vem primeiro, antes da autopercepção. Porque eu posso estar errado na percepção de mim mesmo por muitos fatores. Quem é filósofo aqui pode ler a obra filosófica, que é bem difícil, porque os seminaristas dizem que eles já fizeram no purgatório, porque tiveram que ler este livro. É bonito, mas é complicado, né? Então, e outro contexto essencial. Se vocês têm que ter uma chave para entender teologia do corpo, é significado esponsal do corpo. A criação de comunhão. Deus quer criar comunhão. Então imagine que fosse difícil fazer o ato conjugal. Ninguém vai fazer se fosse difícil. Então Deus colocou concomitantemente um prazer nesse ato. Mas o prazer é um meio, não um fim. Santo Tomás diz, o prazer existe para o ato conjugal e não ao contrário. Eu não procuro fazer o ato principalmente para ter prazer. Claro que também quero. Mas prioridade de finalidades, quero amar ou ter prazer? Se amo de verdade, vou ter prazer também. Se só procuro prazer, vou diminuir o amor. Então, este elemento, o primeiro de comentário bíblico e personalista, ou personalística, procura o verdadeiro progresso da pessoa. Quando você quer ser como você de verdade é, espiritual, você vai progredir de verdade. A técnica, às vezes, é vista como progresso e tem desumanizado o ser humano. Eu tive tantas oportunidades apostólicas na minha vida, porque às vezes, estando num país, Deus fez que a pessoa que eu encontrei no trem e falei meia hora com ela, chegasse ao meu país 2 anos depois, para viver, com possibilidade de fazer um apostolado. Hoje você senta no avião, no metrô, você faz assim e dê audífonos. Tchau. Não tem como. O celular tira até a saúde, não se dorme. E se quer tudo rápido, não tenho que falar muito disso, vocês sabem. Vamos ver este elemento tão essencial do significado esponsal do corpo. Como se sabe pelas análises bíblicas e teológicas feitas em precedência, o corpo humano, na sua masculinidade e feminilidade, é interiormente ordenado para a comunhão. Só pode ter outra pessoa quando tem homem e mulher. No ato conjugal do matrimônio, baseado no amor. Eu choro quando vejo tantas famílias disfuncionais. Mãe solteira. Problemas na sociedade de droga, de crime. Um bebê não deve nascer nessa situação. E às vezes é fruto de uma mentalidade anticonceptiva. Se tem que criar comunhão de pessoas. Nisto consiste o seu significado esponsal. Então, já vimos como um resumo aqui, que devemos pensar que o corpo humano vivo
é pessoa humana. Não devemos duvidar. Não posso tratar a pessoa como se só fosse um corpo. E acontece, o racismo é isso. A escravidão laboral é isso. A procura de tráfico de seres humanos é isso. Viram aqui Freedom? Quem não chorou em algum momento? E quer matar o pai, como diabos deixa o pai, os 2 filhos nesse apartamento e vai embora? Como? Segundo elemento, na sua masculinidade e feminilidade, a sexualidade tem 3 níveis: biológico, psíquico e espiritual. Não é só biológico. Um casal que realiza o ato conjugal, não procurando amor, de nada serviu esse ato, de nada serviu. Porque não está procurando viver-se harmonicamente. Corpo, alma e espírito é o modo de nós vivermos juntos, manifestando todas as realidades. Por isso é importante rezar em casal. Ele fala muito na segunda parte do livro da espiritualidade conjugal. É ordenado, terceira e última coisa, é ordenado para a comunhão das pessoas, interpessoalidade. Deus quer uma grande festa no céu e quer que esteja o maior número de pessoas possíveis. Por isso quer que criamos comunhão em todos os âmbitos: matrimônio, família, igreja, sociedade, trabalho. Claro que implica muito esforço, mas quando se faz de verdade, que alívio, que alegria. Sabem esses vídeos que uma pessoa faz um bem à outra, e a outra, mas a seguinte pessoa também faz o bem. E se cria uma corrente de bons atos, só pelo bom exemplo de uma pessoa. Gosto de tentar de simplificar graficamente. Já tiveram no curso mas era um pouco corrido, né? Então, vejam os 3 períodos: homem originário, homem histórico, que pode ser pecador e redimido. Ao mesmo tempo, às vezes peco, vou para a confissão, sou redimido por Cristo. Então, em todas tem esses 3 elementos que foram vividos perfeitamente antes do pecado. Sun em inglês, se querem, pode ser sun e sol, né? Solidão, unidade, nudez. Os 3 conceitos principais: subjetividade, relacionalidade e capacidade de comunicação. Então, quando se vive um matrimônio cristão, neste mundo que está entre pecado e redimido, tem que tentar de voltar aos valores do período originário, embora não pode voltar, né? Quando eu tenho que fazer uma manutenção no prédio, uma vez que fiz manutenção, já não é como quando era novo. Mas não por isso posso lembrar como era quando era novo e melhorar a manutenção, até chegar a ser algo mais bonito que o originário. Só que implica nesta vida lutar entre pecado e graça. Por isso é tão importante a confissão, porque se estamos no pecado e não pedimos perdão, não vamos ter graça. E é a graça que nos leva para o céu. Então, o matrimônio cristão tem que tentar de trazer os valores do ser humano originário a seu período, que é o histórico, o que estamos vivendo agora. E o padre tem que estar constantemente pensando que essas pessoas vão ser glorificadas. Eu digo, se o padre não medita o céu, se não vive do céu, é idiota, é sem sentido, porque não tem esposa, não tem filhos. Imagine um padre sem esposa, sem filho, que também tem por aí, não? Mas não é do modo ordenado, não é do modo como deve ser, né? Então, ele fica sem dos 2 lados. Porque eu estou feliz, não tendo mulher, não tendo filhos, porque eu tenho 1000 filhos. Eu tenho um grupo de casais, que é o 22, que celebrei 22 de dezembro,
celebrei 22 anos de sacerdócio, eles quiseram preparar para mim, com uma janta de convivência no meu refeitório do seminário. Eles, não eu. Cheio de crianças, casais jovens que só têm casados 4 anos, alguns já têm 3. Mas querem ser católicos de verdade e sabem, não são bobos. Sabem que é diverso, que é difícil, mas tentam de viver isto. Então, o padre que não vive do futuro deixa de ser o que ele deve ser, profeta. Profeta do futuro, do céu. Eu vendo um padre, uma consagrada, deveria querer chegar para o céu. Então, finalmente, tem essa comunhão. Não é engraçado, porque teologicamente nós dizemos que Deus é pessoa, sim? Como vai ser uma pessoa se não tem relacionalidade? Você acha que se pode ser pessoa sem outras? Quando tem tido casos de pessoa nascer entre animais, não sabe que é pessoa, até ver uma pessoa. Então, Deus, se Ele é pessoal e é amor, como diz a Sagrada Escritura, como você vai amar se você é único? Então, teologicamente, Deus deveria ser pelo menos 2. Se Deus é pessoal e é amor. E acontece que 3. É uma família trinitária, portanto, comunhão de pessoas divinas que criam algo fenomenal. Foi Deus que criou o matrimônio masculino e feminino. Se unem e tem... Quantos vão ter? Alguns têm alguns têm mais, né? Por isso deixamos um pouco assim que caiam do céu, né? Então, filhos, né? Que podem ser um ou mais. E depois, eles devem trabalhar e viver na comunhão, no amor, na doação de si, para poder ser uma comunhão de pessoas humanas, uma família, que Deus vai levar para o céu para si. O céu está com Deus para sempre. A maior festa que não termina. Muito obrigado. Então, se alguém quisesse escrever alguma pergunta, pode fazer enquanto eu explico as outras. O que me foi dado. Eu vou colocar aqui na tela, só não cuidem, porque eu só coloquei algumas palavras que depois desenvolvo, tá? Então, primeira me deixou, era mais difícil, foi a primeira, porque eu não busco muito ver, não sou do Instagram e tal, não, de ver quantas curtidas tive, embora entendo que é algo gostoso, né? A quem não gosta, né? Então, quando foi lançado o curso online, entre 2021 e 2022, ok? Porque eu gravei isso durante a pandemia, mas se teve que editar para colocar em forma de curso, então, entre 21 e 22. Quantas pessoas já participaram? É dizer, quantos compraram no com Falei com o padre Rodrigo Hurtado, que é o diretor desse instituto, e ele me falou, mas como quem não sabia com total certeza se era o número exato, falou umas 135 pessoas. Veem que não é algo que se aprofunda tanto, mas acho que vocês viram que vale a pena. Bem, segunda pergunta, por que tantas pessoas nunca ouviram falar sobre a teologia do corpo? Por quê? Por falta de difusão, e embora é algo bonito, parece que o monopólio, só por usar um termo, não estou criticando, graças a Deus fazem, as comunidades de vida fazem retiros usando teologia do corpo, tá? Mas não propagam. Okay? É um instrumento de apostolado. Mas também tem alguns institutos, como vou mencionar. Então, é conhecido mais desde o aspecto espiritual, etc. E não tanto pela globalidade e atualidade que tem. Esse tema corresponde apenas aos teólogos?
Obviamente teologia, portanto, um teólogo deveria entender melhor, mas tem alguns teólogos que não abrem essa perspectiva de aprofundar as catequeses. Outros sim, outros têm sido grandes especialistas. Como podemos, na prática, viver essa catequese? Então, para saber mais, tem institutos de teologia do corpo na Arquidiocese de Salvador, Bahia, em Anápolis, Goiás, que se chama Imago Dei. Tem um casal de Brasília que é famosíssimo, é a Vinícius e Laila, que vão dar um curso na Escola da Fé de aqui, ok? Eles sabem muito, mas também, evidentemente, proporcionam mais o aspecto conjugal, família, etc., porque eles são casal e família. Né? Então, como fazer? Primeiro, pessoalmente, é querer fazer aquilo que eu mencionei. Se cada um quisesse ser pessoa em plenitude, teria algum interesse destes. Então, como se pode ajudar na prática? A formação de jovens. Se vocês formam os jovens no conhecimento mais profundo da sexualidade, estão ajudando a criar novas gerações. Porque se os católicos não criam novas gerações que entendem melhor a sexualidade, estamos perdidos. A igreja e os padres estamos em crise. E é ilusório dizer que não. Então, a gente tem que formar os jovens. Os pais são os primeiros em ensinar aos filhos, não deixem para outras pessoas. Não, e muito menos a escola. Também aprofundar no conhecimento de si mesmos, da pessoa, da sexualidade, o que mencionei de casais orarem juntos, espiritualidade conjugal, criar nas paróquias retiros, minicursos, etc. Tá? Não tem que dominar para fazer algo, okay? Mas tenham conexão com quem sabe as diversas camadas. Padre, por que podemos dizer que a teologia do corpo é um tema tão atual com relação com o nosso momento histórico? É sumamente atual, porque consegue uma visão equilibrada da pessoa desde um ponto de vista objetivo e subjetivo, coisa que é difícil hoje. Estamos caindo um terrível subjetivismo. Não me preocupa o bem de todos, me preocupa meu bem. Que tipo de sociedade vamos criar com essa tendência? O bem para mim é o que eu acho que é bem. Não. O bem ou é ou não é. Claro que tem bem para você. Mas em todo estudo do que se chama doutrina social da igreja, se tem que encontrar um equilíbrio entre o bem pessoal e o bem comum. E João Paulo II, na sua filosofia, fala de participação, é dizer, entender que eu, me sacrificando pelo grupo, pela sociedade, livremente, não forçado, porque sabemos que sistemas forçam as pessoas. Quando eu me sacrifico livremente para o bem comum, eu me realizo como pessoa. Quem não vai estar feliz de ter ajudado um monte de pessoas? Embora significou sacrifício. Então, também ajuda a recuperar uma antropologia unitária, dizer, uma visão da pessoa humana que é mais real e verdadeiro. 4. Uma das frases afirmativas, e podemos dizer clássica, da teologia do corpo, é tornar visível o que é invisível. Isto se encontra no número, catequese 19, número 4. Mas está se referindo ao corpo. Okay? É o corpo que faz o invisível visível. Então, me pede exemplos, não? Então, primeiro, tornar visível o que é invisível. O ser humano é um ser simbólico. Não sei se tem alguém que teve curso comigo sobre o ser humano como símbolo. Faz anos, né? Então, o ser humano é um ser simbólico. Do sensível podemos ir até o espiritual. Quando vocês veem a bandeira do seu país, vocês não veem um tecido, mas é um tecido.
Que eu que não sei, posso jogar sujeira sobre ela, pisar, vocês vão gostar disso? Mas é tecido, é matéria. Não, para vocês não. Tem mais. Se uma bandeira é capaz de me propor e comunicar valores eternos até, quanto mais o corpo humano deveria revelar Deus. Você, quando vê sua filha chorar, você diz, ai, vem aqui, vou tirar esse pingo de água que está correndo na tua bochecha. Vocês dizem isso? Isso seria materialista, empírico, só empírico. Vocês veem uma pessoa que sofre, mas onde está o sofrimento? O sofrimento vem aqui, você viu pela janela? O amor, onde está o amor? Está caminhando lá fora. Onde que você conhece o amor? Quando vê dois velhinhos casados já há 80 anos e ainda se emociona, o cara se apaixona. Tem. Isso é manifestar o visível, um sorriso. Nós estudamos em filosofia da cultura, o sorriso manifesta. E hoje que se tem? Cesárea, onde se vê uma enfermeira feia ou um médico e não vê por primeiro a face da mãe, que humaniza esse ser. O bebê já sabe que é a sua mãe e sorri. Sorriso é espiritual, não é só material, etc. E a mesma encarnação de Cristo. E o Novo Testamento, o Evangelho diz, quem me vê, vê o Pai é Espírito. Mas diz, quando vocês me veem, veem o Pai. Qual a diferença entre corporeidade e sexualidade? É muito importante isto. Eu, infelizmente, gosto... Esta parte não é um infelizmente. Eu gosto de confessar jovens, né? Então vou para retiros, onde tem retiros para jovens. E uma veio e falou, eu sou homossexual. Eu falei, não, você é uma pessoa homossexual. Mas sabia que era mais por moda que por verdade, né? Mas você não diz que isso é errado primeiro. Você faz uma distinção. As pessoas acham que a sexualidade já define tudo o que a pessoa é. Primeiro é pessoa e depois também sexuada. Claro que é pessoa sexuada, mas não é o fundamental. Desculpem. Então, o corpo, devemos sempre pensar que é a pessoa mesma, dimensão corpórea de uma pessoa. A pessoa se manifesta como corpo. De algum modo, Santo Tomás de Aquino diz que nós somos anjos que só podem se realizar corporeamente. O anjo só pensa e vai se realizar. O homem tem que começar, ser constante, confessar-se, voltar a fazer, porque é corpóreo, mas é espiritual. Então ele se realiza com seu corpo, mas se realiza espiritualmente também com seu corpo. Por isso não é indiferente se você faz genuflexão quando chega na igreja. Se você reza numa postura que manifesta reconhecimento para com Deus. Já falei que a primeira consciência do ser humano é ser um corpo vivo entre outros, mas distintos de outros seres. Isso na filosofia se chama diferença ontológica. Eu não sou igual aos outros seres, que não são seres humanos. Eu sou igual a outros seres humanos, evidentemente, enquanto ser humano. Ser um corpo, etc. A sexualidade é consciência posterior ao reconhecimento da igualdade dos sexos. Diferença sexual. Primeiro sei que sou corpo, depois sei que sou corpo sexuado. Claro que é importante, não estamos dizendo que não é. Mas não se pode dar mais importância à sexualidade antes de entender que somos pessoas, que somos corpos. Até bebê não se sabe, né? Não se sabe o sexo, mas você como trata? Você não sabe. Você não faz com total convicção dizendo que é menino ou menino, porque você durante um tempo não sabe. Mas você trata como ser humano, sim ou não? Evidente per se. Poderíamos falar também sobre a concupiscência.
A tendência ao pecado que permanece depois do batismo. Então, Jesus e Deus querem que nós lutemos, não quer que só dar tudo sem lutar para conseguir. Uma família, uns pais que dão tudo ao filho, não estão preparando ele. Minha mãe me ensinou a lavar roupa, costurar, passar. Eu não gosto como passa a senhora no seminário, eu passo minhas calças, porque senão não vai expresso. Tem um pouco de vaidade aí, né? Mas eu sei fazer bem, né? Porque minha mãe me ensinou, porque ela já está pensando, meu filho tem que saber se mexer na vida. Às vezes são tão protetivos os pais. Meu irmão é super protetivo. Eu e minha irmã estamos com verdadeira preocupação que se algo acontece a eles, porque o menino já tem 12 e não sabe fazer nada por si mesmo. É super inteligente, mexe com computador, mas por si mesmo não sabe se mover. Concupiscência é uma tendência à subordinação ao ditado da razão. Nós sabemos isso. Quantas vezes a razão diz, não fale mal dessa pessoa, e você já falou. Porque uma subordinação ao ditado da razão. Eu entendi isso uma vez, estava no metrô, linha azul, quem conhece São Paulo, linha azul, hora pico, único lugar entre as portas. Alguém quer sair, como vou me mover? Tem pessoas por todas partes. Me xinga com palavrão, eu sou de Nova York, irônico, me vem também as palavrinhas, uma lista bonita, né? Mas eu estou vestido de padre, e eu faço assim literalmente, cala a boca, cara, você padre. Cala a boca, mas estava aí para dizer uma também justiça de algum modo. Mas não convém, não é esse o modo de ser cristão. Então, a concupiscência é algo às vezes muito forte, por isso precisamos da graça para superar a força da concupiscência. É para combater e vencer, ganhando a vida eterna. 6. Gostaria de saber sobre o significado esponsal do corpo. Já acho que esta vez vimos um pouco mais claramente. Capacidade de criar comunhão através da doação de si, a forma mais básica de comunhão, o matrimônio. Depois a família, comunhão social, etc. Então, é a capacidade de me doar. O corpo se pode doar para o bem de outra pessoa e outras pessoas. Como a teologia do corpo ajuda a compreender a coisificação do corpo humano por parte da atual sociedade. Faz ver como não se pode separar pessoa e natureza, porque meu corpo sou eu, não no sentido que se usa para outros fins. De algum modo posso dizer que eu sou meu corpo e não sou ao mesmo tempo. Pessoa e corpo, o corpo é a pessoa. Norma personalista, João Paulo II, no livro muito bom que se chama Amor e Responsabilidade. Quem tem lido entende a profundidade do conhecimento que tem João Paulo II dos casais. Então, na norma personalista, ele é bem livre de espírito. Um dos seus inimigos é Kant, não? Mas ele não despreza o que é bom em cada um. Ele pega uma frase de Kant para fazer metade da norma personalista. E Kant diz que uma pessoa não pode ser usada como meio, só como fim. E João Paulo II não tem nenhum problema em pegar isso. Critica outras coisas, mas esse tem razão. E depois diz que o único modo de tratar uma pessoa, qualquer pessoa, e aqui é difícil para nós, é amando-a. O único modo de tratar outra pessoa é amá-la. É dizer, primeiro, reconhecer a sua dignidade, que é igual à tua. Já com situações mais candentes, né? Então, 8. Sobre o planejamento familiar natural. Como os métodos naturais devem ser usados entre a abertura à vida e paternidade responsável.
não estão em contraposição. Você, até quando faz paternidade responsável, porque às vezes se usa de tudo, até anticonceptivos, e tem pessoas que têm ficado grávidas. Aborto feito e a pessoa teve o bebê. Então, é importante não equiparar a paternidade responsável com contracepção. Então, é permitido usar o método natural quando o casal quer espaçar os filhos ou não quer engravidar mais? Sim, mas não por razões superficiais. Tem que ser, como diz o Manevite já, e também João Paulo II, tem que ser por razões graves, que podem ser de muitos elementos, tipo psicológico, financeiro, etc. Okay? Até momentaneamente, coisas que não parecem tão graves, mas que vendo o futuro, okay? Mas isso tem que se fazer em consciência. E o que não se souber bem, esclarecer com alguém que pode guiar. E contanto que se evite a mentalidade anticonceptiva. No momento que usa o método natural como conceptivo, é pecado. Okay? Porque eu estou desnaturalizando. Por que é legítimo o método natural? Porque a mulher já tem um período em que ela não é fértil. Então, usando a razão, vendo as razões que existem, usamos o tempo infértil para ter relações. Mas não só deve aprender o método a mulher, o homem também, porque a mulher não se apaixona facilmente nesse período. É difícil para ela ter o acto conjugal, porque no momento infértil, tem alguns TikTok, não? Que é uma senhora na academia e vai dizendo que momentos tem, não? Então, menstruação e o período luteico e o período fértil. Está feliz. Entende? Porque é real. Mas se requer sacrifício para viver como um ser humano que quer ser católico. Também tem confissão, porque não todos são capazes de fazer, não todos têm a força. Se a gente pecasse, se confessa e volta no esforço, no caminho. 9. O Senhor poderia falar sobre o valor ontológico do ser humano. Então, ontológico significa ser. Ok? Então, o valor é um aspecto do bem. O valor é o que faz atrativo o bem, não? Quando uma mulher acha que um tipo de sapato faz bem para ela, para a festa a qual vai ir, ela fica quase babando, olhando para os sapatos. E se pode comprar, compra no momento. Né? Mas às vezes não tem com que. E às vezes vem até a possibilidade de roubar, por exemplo, se for necessário. Né? Então isso é quando se valoriza algo que não tem tanto valor. O ser sempre tem valor. Então, tudo o que é bom porque se não fosse, não seria bom. As coisas que não existem, não falamos que são bons. Então, na criação de Deus, quais são os seres que mais ser têm? Portanto, que são mais bons, melhores, são mais bons. Os que têm mais ser. Santo Tomás diz, a pessoa é o ser mais perfeito na criação de Deus, a pessoa humana. Que às vezes se escuta coisas como não quero trazer um filho a este mundo, que não quer cuidar e educar. Uma pessoa é um maior bem. Então, valor ontológico significa isso, que tudo que se é mais que outras coisas, é melhor que outras coisas. Por isso ele já numa catequese inicial diz que o ser e a bondade se convertem. Quando você fala de bem, pode falar de ser. É muito bom, tem muito ser. Não é muito bom, tem pouco ser. Outro aqui se conflitual, né? Vamos ver aqui.
Então, a pessoa humana é o ser com mais ser, por assim dizer, e, portanto, mais bom. É 10. Na primeira carta aos Coríntios, 7:9, São Paulo diz: mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Por outro lado, todo cristão é chamado a ser casto, inclusive no casamento, de forma que não se cogita usar o corpo da esposa, esposo, como instrumento para conter impulsos carnais desordenados. As perguntas são: é certo o homem casar-se porque não consegue conter-se? Não. Porque quando São Paulo fala, está falando num contexto pastoral. Então tem um cara que é louco não por sexo, por assim dizer. Ele o que está dizendo: prepara-te para uma conversão, porque a vida matrimonial vai te ajudar a sacrificar-te, a valorizar as coisas. E é um tempo em que se valorizava o matrimônio, já é mais difícil hoje, porque se encontram tantos casos de matrimônio que não o são. Okay? São Paulo não quer dizer: você é um desgraçado, casa-te. Porque se fosse assim, continuaria sendo desgraçado. Paulo sabe que o matrimônio tem uma graça especial que ajuda os dois cônjuges quando se esforçam. Então, o cara que não se esforçar não vai melhorar a paixão. Na teologia se fala de remédio concupiscência, mas é neste sentido, pela graça do sacramento, pela possibilidade de controlar os excessos. Isso requer conversão. Se defendia o matrimônio como valor, então alguém que não respeitava era considerado indigno dessa realidade. Então não é para justificar que ele possa usar a esposa como usaria uma pessoa que não é sua esposa. Só que é bem sutil a diferença. Requer conversão e formação. Se não houver, não funciona. Já meia hora? 5 minutos? Segunda pergunta: como um casal deve fazer penitência contra o pecado da luxúria? Então eu entendi quando os dois fazem algo exagerado, né? Porque às vezes se acha que por estar casados por a igreja já se pode fazer qualquer coisa, né? Dizem que na série Crepúsculo, não, que eles são fiéis a não ter relações antes do matrimônio, mas na noite do matrimônio desfazem uma cama. De tão intenso e passional que foi a coisa. Então, de novo, às vezes me perguntam o que se pode fazer no matrimônio, no ato sexual. Eu digo, o critério é se isso te faz amar mais e te humaniza. Se não te humaniza, comece a duvidar. Então, confessando, evidentemente, quem se confessa tem uma graça especial para lutar contra o pecado que confessou. Rezando juntos, porque isso ajuda a ter reverência pelo plano de Deus. Por isso era amor humano no plano divino. O prazer não é um fim, mas ordenado ao ato. Renovando os compromissos sacramentais e praticando também abstinência. Às vezes não ter o ato sexual. Nós exageramos tanto a última vez, vamos ter um período que não vamos fazer. E praticar outras coisas, que a sexualidade não é só o ato conjugal. Onde está o romanticismo, o cuidado, o carinho, trazer um detalhe, apoiar-se mutuamente, realizar os deveres do matrimônio sem estar sempre causando problema para o cônjuge? Isso também é amor. Tem um filme do violinista do telhado, não? E eles vão celebrar 50 anos de matrimônio. E ele diz: você me ama? E ela diz, bem simplesmente e diretamente: levo 50 anos lavando as tuas meias fedentas. Você acha que eu não te amo? Porque o amor também se manifesta nos deveres. É o tema do ethos e eros, né? Que tem que ter um equilíbrio entre paixão e realização dos deveres matrimoniais. Então, 11, considerando que feminilidade e masculinidade são características que se completam entre si, qual é o seu sentido no homem escatológico que não tem mais funções unitivas e procriativas? É viver a sexualidade de modo espiritual. Lembra que falamos que é biológico,
psíquico e espiritual. Então lá vamos viver a nossa capacidade de doar-nos de modo puramente espiritual. Okay? O que é isso ninguém sabe até chegar lá, né? Me mate para eu saber, não é uma boa solução. Então, sobre a ressurreição do corpo, também vai ser amor e alegria de comunhão. Okay? Vão criar mais comunhão ainda. 12, sobre a ressurreição do corpo. Como a subjetividade pessoal do homem não será absorvida na divinização do homem. Divinização não significa que você vira Deus, porque haveria 2 deuses ou 1 milhão de deuses. Né? Divinização significa que você vive tão unitariamente a teu ser espírito que você sempre está unido a Deus. Não tem como não estar unido a Deus. Isso é a divinização, porque nunca podemos ser Deus, entende? A divinização não é fazer-nos Deus idêntico a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é impossível. Deixaríamos de ser sujeitos, nós mesmos. 13, não entendi bem escrúpulos, mas pode-se entender como escrúpulos para viver estas coisas, ou não entendi muito porque não tive muito escrito para entender. Se alguém escreveu isso e pode, não aqui, mas depois, precisar mais, posso mandar uma resposta. 14, por onde começar a se preparar para palestrar sobre este tema? Já mencionei os institutos que podem sinalizar matéria. É óbvio que se tem que estudar. Teologia do corpo se desenvolveu muitíssimo no início, os 80s, 90s, em Estados Unidos, Itália e França. Okay? Quem sabe essas línguas é mais fácil ter livros muito bons e profundos sobre a teologia do corpo. Infelizmente, em português, tem pouca coisa em português. Tem algo aqui, é um livro em 2 volumes, que é a filosofia e a teologia, de João Paulo II. O amor me explicou todas as coisas. Então, neste livro de filosofia, eu tenho o primeiro artigo, é sobre a biografia intelectual de João Paulo II, é todo sobre a filosofia dele. O segundo volume que não trouxe é de teologia, e aí quem faz o artigo de teologia do corpo é exatamente a Vinícius e Laila, que vão dar um curso aqui. Ok? Então, isto também é editora Benedictus, foi escrito por uma organização na Universidade de Quixadá, em Ceará, acho que. Evidentemente, os livros de Christopher West, Jason Everett, em âmbito inglês, Granados e Anderson, que tem um livro que resume a teologia do corpo com o título Chamados para Amar. Muito bom. E quem quiser ser mais filosófico, tem um professor de Liechtenstein que fez este volume. É o mais crítico. Ele estudou os textos em polonês. Só vou mostrar algo. Então, isto é a introdução. 100 páginas de introdução contextualizando a teologia do corpo. Não é fácil, né? E o resto é as catequeses, em versão segundo um esquema que o mesmo Papa fez, que não é assim publicado pelo Vaticano. Então, ele tem um esquema que usou para entender melhor as partes. Só que está em inglês, né? Bem, são essas as perguntas e acho que já terminou o tempo, né? Então, podemos deixar para outro momento, quem quiser ou fez perguntas agora, entregar às responsáveis que organizaram, e elas me podem mandar do mesmo jeito que me mandaram estas perguntas, eu respondo e mando para elas e elas fazem chegar a vocês. Muito obrigado pela acolhida, desculpem que não é um tema fácil, espero ter sido suficientemente claro e dado alguns exemplos que possam ajudar. Vou rezar para vocês, para que possam viver sua vocação matrimonial, familiar, do melhor modo possível. E sejam pessoas íntegras e plenas. Rezem por mim também.
calculadora. Em nome das duas sessões de adultos do Reino Cristo, senhoras e senhores, gostaria de agradecer esta ponencia que usted, Majestad, que acaba de dar para todos nosotros. Realmente un tema tan importante, más al mismo tiempo tan denso que explotarlo en apenas unas sessões sería imposible. Mas acredito que o facto de estar aquí y apenas para transmitir los sentimientos de los que están aquí presentes, que de mucha gratitud y de nuestro reconocimiento a todo lo que usted hace para hacer más asequible, más simples temas tan importantes y tan, pues, para ellos tan esquecidos. Muito obrigado por estar aquí. Muito obrigado. Como siempre, y queremos agradecer por un simples y sencillo. Ótimo, tenho que mostrar. Obrigada, Carlos. É costume aqui mostrar ou não? Ah, então, Feito especial. olha só, Nossa Senhora nos ajuda a sermos pessoas plenas, exatamente. É de Aparecida. Tercinho azul. Olha só. Isso. Feito para o senhor, foi Ah. comigo. Obrigado. Agradeço igualmente a todas as pessoas, tanto das personas civiles como los señores que estuvieron organizando con antecedencia y organizando toda la logística. Muito obrigado, como Gisele, los señores igualmente. Empolgados por escuchar esta palestra. Então, muito obrigado a todos, uma boa noite, um bom descanso, que Deus abençoe a todos vocês. Antes de fazermos mais uma oração, Como? terminar com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, concedei-nos, Senhor, um anseio de procurar a vossa vontade, de identificar o nosso coração e a nossa vontade com a vossa, para que possamos ser pessoas que levem outros ao bem e tomar ao céu também, nossas famílias, nossos amigos e as pessoas ao nosso redor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado. Obrigado.